Olá, sou o Jorge Saguez, bem-vindo ao meu canal. Obrigado por estar aqui. Se não for inscrito ainda, se inscreve aí porque isso me ajuda demais. Não custa nada, é de graça. Ó, estamos batendo quase 500 inscritos. Hoje estou gravando dia 18 de outubro de 2021. Estamos com 499 inscritos. Logo a gente chega no 1000 e aí o céu é o limite. Então, obrigado a cada pessoa que tem me ajudado nesse caminho aí. Bom, estava meio sumido aqui, mas meu objetivo é gravar o quanto mais, mas, né, tem coisas da vida, a gente vai... Bom, hoje eu vou falar sobre fotografia de futebol. Recentemente comecei a explorar esse nicho de mercado, sempre quis fazer. Eu já tinha feito no passado, em algumas oportunidades, quando eu comecei a trabalhar com fotografia profissionalmente, lá em 2015, mas nada muito, assim, dedicado, né, a isso. Era mais uma atividade. Aí no momento atual, assim, faz um tempo já que eu tinha vontade de entrar nesse mercado. Futebol é algo que sempre mexeu comigo, apesar de eu nunca ter jogado muito bem bola. Até joguei um pouquinho, mas nada, nunca foi muito bom. Mas o movimento do futebol e as fotografias do futebol sempre mexeram muito comigo. E aí, eu moro aqui na região da Zona Oeste de São Paulo e perto de casa tem a Arena AWS. E nessa arena acontecem muitos jogos e recentemente eu consegui uma oportunidade de fotografar alguns jogos ali e comecei a fazer um trabalho com eles. E além disso, dentro da arena tem a escolinha do Paris Saint-Germain. É uma das unidades aqui de São Paulo. E recentemente eu comecei a fazer um trabalho com eles ali. A gente está meio que fazendo uma experiência e tem sido muito rico. E assim, apesar de eu estar engatinhando nesse segmento, eu queria compartilhar aqui, né, o meu sentimento nesse início, quais são os desafios, o que me atrai e quais são, né, as dificuldades, para também, eu sei que muita gente se interessa por esse tema, né, por futebol, por fotografia e por fotografia no futebol. Então, bom, vou compartilhar um pouquinho aqui meu ponto de vista. É, então vamos lá. Eu estou fotografando com essa câmera que eu filmo, que é a 6D, que é uma câmera full frame, mas também eu estou usando essa minha Canon 80D, que é uma câmera crop, sensor crop, só que ela é uma câmera muito rápida, ela tem um foco muito rápido e tem uma quantidade boa de disparos por segundo. Mas assim, nesse primeiro momento, eu tô me ambientando ainda, então eu sei que os caras que fotografam futebol, geralmente o cara que profissionalmente, então o cara pega um campeonato, né? O cara tem que fazer, sei lá, 5 6 7 fotos por segundo para ele pegar o melhor clique ali. Hoje eu estou atuando como? Eu faço as fotografias, tanto nos jogos quanto na escolinha. Eu estou trabalhando com uma plataforma de vendas da F3 Fotografia Esportiva, que é o site de um amigo meu, Laércio, lá de Sorocaba. Abraço, Laércio. E aí como que eu faço? Eu faço as fotografias e vendo através do site. Tô experimentando, né? Tô numa fase de aprendizado aí com eles. Como funciona? Então eu faço as fotos e coloco no site, né, por álbum, e a pessoa consegue entrar lá e fazer a compra através do site. Então no meu entendimento, é uma abordagem um pouquinho diferente da fotografia de quem faz profissionalmente, sabe, um campeonato, que o cara geralmente vai trabalhar com agências. E, na verdade, todo mercado você tem o nicho principal e você tem subnichos, né? No que eu estou atuando hoje, o meu mercado são os jogadores, ou no caso de escolinha de futebol, né? Quem vai comprar, quem vai consumir o material são os pais, né, mães das crianças. Então é uma abordagem um pouco diferente. Mas assim, tem sido uma experiência muito rica, é um desafio. Por quê? O ideal, né, é você ter uma lente tele. Essa lente que eu estou usando aqui, que é uma 24-105, com o fator de crop 1.6 da câmera 80D, da câmera crop, esse 24-105 ele vai um pouquinho, sei lá, para uns 38 milímetros até uns 140, 150 milímetros.
O ideal, quem trabalha nesse mercado, o cara usa geralmente 200 para cima. Então, para começar, o ideal seria umas 70-200. Mas como eu fotografo em campo society, por enquanto me atende. E assim, também é um desafio, né? A gente sempre acaba... Fotógrafo geralmente tem muito essa desculpa, né? De equipamento. Então, eu não sou diferente. A gente sempre acaba usando uma desculpa, né? Como muleta. Tem um mundo ideal e tem um mundo que a gente vive, né? No mundo que a gente vive, a gente tem que começar a tirar o projeto do papel. Então, estou começando com esse equipamento aqui. Em breve, né? Um negócio tipo se tornando viável financeiramente, porque hoje é uma atividade que eu estou começando em paralelo com outros projetos que eu tenho na fotografia. Então, não é que, assim, é uma aposta, mas eu gostei muito desse mercado e agora eu tenho que fazer ele ser viável para mim economicamente, né? Para que eu consiga investir em mais equipamentos e colocar cada vez mais energia nisso. Mas tem sido... qual que é o desafio? Então, assim, quando eu fotografo, onde eu fotografo lá na Arena AWS, tem jogos que eles dividem um campo só, eles dividem em 4 campos society. Aí, beleza. Com a 105, com o fator de crop, dá para fazer um trabalho legal. Mas quando o campo é muito aberto, teve um jogo que eu fui fazer com o campo normal, nossa, sofri pra caramba. Porque tinha, pra vocês terem noção, tinha jogo que eu tinha que entrar no campo em alguns lances e torcendo pro juiz não chamar minha atenção. É errado, tá? Não faça isso. Mas foi buscando fotos. Você vai aprender assim mesmo. Nada é... Na teoria é uma coisa, na prática é outra, né? Então, assim, o próximo passo, eu quero pegar uma lente pelo menos uma 70-200. Tem outro fator também. Eu tô misturando um pouquinho aqui os assuntos, mas vamos lá. Essa lente também tem duas questões, a 24-105. Uma questão da distância focal, que o ideal seria, né, ter um pouquinho maior, mas é o que eu tenho nesse momento. Mas já dá para fazer lindas fotos. Nossa, ó, esse último final de semana que eu fotografei só a escolinha. E tirei fotos boas, editadas. Eu consegui pouco mais de 1.500 fotos. Cara, é muita foto, é muita foto. E, pô, fotos sensacionais. Depois dá uma olhada no meu Instagram lá. Vou deixar aqui, Jarson Agues Fotografia. Dá uma olhada lá, já segue lá. Por lá eu dou mais dicas, né, no dia a dia. Eu quero trazer cada vez mais conteúdo aqui também. E explorando mais esse lado também que eu tô começando no futebol. E... Então, assim, tem esse fator da distância focal. Além disso, tem a questão, essa lente que é uma lente f4. Uma lente f4 é um pouquinho mais escura. Então, assim, já teve dia que na escolinha, geralmente é o período do dia, então é tranquilo. Mesmo um dia nublado, você sobe um pouquinho o ISO, dá para atender. Porém, teve um dia que eu cobri uns outros jogos lá na Arena AWS e eu fiquei lá até, sei lá, 7 horas da noite. Depois, umas 5h30, 6 horas, eles acendem o refletor lá. Tem uma iluminação boa, porém, pro nosso olho é diferente, né, a percepção da imagem de um sensor da câmera. Então, como essa é uma lente f4, ela se sente a diferença na entrada de luz. Então, o ideal, com o tempo, eu quero pegar uma lente 2.8, com o tempo. Por enquanto, é o que dá para fazer. Nessa experiência que eu estou tendo lá, eu conheci o Pedro da Tem Click Fotos. Ele já está há bastante tempo nesse mercado, cara super gente boa, um baita profissional, me deu várias dicas e até ele comentou assim comigo, cara, tem momentos que não tem como, você tem que granular a imagem. Granular, para quem é novo na fotografia aí, às vezes é quando você sobe muito o ISO e aí começam a aparecer aqueles pequenos grãos que é um pouquinho de falta de qualidade na imagem. Porém, assim, vão ter momentos que não tem o que fazer. Então, se você tem uma lente f2.8, você tem um limite maior para conseguir trabalhar. Então, você consegue subir as imagens, subir o ISO, sem comprometer tanto a qualidade. Numa lente mais escura, é natural que essa tolerância é um pouco menor. Mas tudo isso é um aprendizado. Então, assim, quais são os desafios?
eu já disse, distância focal, a abertura da lente, a velocidade. Comecei a fazer um teste ali. Geralmente eu trabalho com velocidade pelo menos 1/1000. Então, porque é uma velocidade muito rápida ali no futebol. E crianças são mais ágeis ainda, então são mais rápidas. Então, para você congelar a imagem, para não ter que ficar aquela imagem borrada, criança eu faço entre 1/1000 e 1/1250. E é lógico, aí você vai trabalhar com as 3 variáveis da fotografia ali, né? Abertura, velocidade e o ISO, né? Então, quanto mais você aumenta a velocidade, menos luz vai entrar no sensor, porque é mais rápido, né? E aí você vai ter que ter uma abertura maior e vai ter que subir o ISO naturalmente, né? Para compensar essas variáveis. Mas, bom, é isso um pouquinho do que eu queria explicar aqui. É um desafio. Uma dica para quem está começando que eu sinto muita falta ali. Uma vez um amigo meu comentou comigo, o Arthur, grande fotógrafo que infelizmente a gente perdeu nesse momento triste que a gente está vivendo, né, da pandemia. Arthur Bragança, puto amigo, baita referência. E eu me lembro que ele comentou comigo, aliás, ele é uma das inspirações para mim na fotografia de futebol. Eu não tinha muita noção desse mercado e ele me deu várias dicas num evento que eu conheci ele da Feira Hospitalar. E ele falava sobre ter um banquinho, tanto para qualquer fotografia esportiva. Por quê? O ideal é você fazer as imagens de baixo para cima, as imagens ficam mais legais, né? Tanto da criança como do adulto, né? Porque assim o personagem ali, o jogador, ele cresce na foto, então você tem uma imagem mais imponente. E aí estou sentindo falta desse banquinho, que é o próximo item que eu quero comprar. E também, com o tempo, uma proteção para a cabeça, né? Tanto para chuva, porque depois que você entra no mercado, depende, faça chuva, faça sol, vai ter jogo. Então assim, não vou fotografar porque... Não, esquece. Então tem alguns amigos da F3 Fotografia Esportiva que eles fotografam muito corrida de rua, né, treinos de corrida de rua, pessoal de motociclismo, das motos que vão para a estrada final de semana. Os caras têm proteção para cabeça, para lente, então não tem tempo ruim não. Com chuva, com sol, os caras estão fotografando, porque é trabalho, né? Então, da mesma forma que qualquer outro trabalho formal, faça chuva, faça sol, você vai trabalhar, na fotografia não pode ser diferente, né? E, bom, é isso que eu queria falar. Dar essas dicas sobre a lente, né? 24-105 dá pra fazer? Dá. 18-55. A ideia é assim, ó, como o objetivo é vender as fotos, né? Quanto mais fechado for o quadro, melhor. No primeiro final de semana que eu fui cobrir fotografia de futebol, eu acabei, às vezes, queria pegar o quadro, né? Lembrando do enquadramento de TV. Que na TV que você vê isso, né? Tipo, o cara vai filmar a cena no gol, então você tem um enquadramento, né? Tipo, tem um jogador no quadro, o jogador, a bola ali, o gol, então, tipo, você tem a cena completa. Fotografia é frame, não é vídeo. Então, o que o jogador quer quando você vai vender a imagem para ele? Ou, tipo, ele quer se ver no quadro. Então, se você abre muito, o cara nem dá para perceber muito que é ele, né? Então, a abordagem é um pouco diferente. Quanto mais fechado for, e aí que eu comento sobre a lente 18-55, dá para fazer. Se for um jogo society, melhor. Futsal, melhor ainda. Dá para fazer. Mas quanto mais você conseguir fechar o enquadramento na pessoa ali, sem cortar a cabeça e nem as pernas, né? Enquadrando a pessoa, mas tipo, dando um foco no jogador, no personagem, maior garantia que você vai ter de que você vai conseguir vender essa foto, né? Monetizar seu trabalho e aí a roda gira, né? Bom, basicamente é isso que eu queria colocar nesse primeiro vídeo aqui.
Estou gostando demais de fazer esse tipo de conteúdo, esse tipo de trabalho, né, com fotografia de futebol. Realmente tem sido um baita aprendizado. E vou trazendo aqui para vocês mais dicas aí e como tem sido a minha evolução, beleza? Então é isso, obrigado. Se não for inscrito ainda, se inscreve aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!